Segundo livro dos Reis, capítulo de número 4, versículo 1. Vamos então ao texto. Diz assim o texto: Ora, uma dentre as mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: Meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Agora, acaba de chegar o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. E perguntou-lhe Eliseu: Que te hei de fazer, mulher? Dize-me o que tens em casa. E ela lhe disse: A tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Disse-lhe o profeta: Vai, pede emprestada vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Depois entra, fecha a porta, tu e teus filhos, deita ou derrama o azeite em todas as vasilhas emprestadas, e põe à parte aquelas que estiverem cheias. Então ela se afastou do profeta. Depois, fechada a porta sobre si e seus filhos, estes lhe traziam as vasilhas. E disse a seu filho: Chega-me, dar-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: Não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Veio ela, pois, e fez saber ao homem de Deus o que havia acontecido. E disse-lhe o profeta: Vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Então tome o seu assento, dê um pouco da sua atenção para mim, e vamos juntos refletir na palavra do Senhor nesta noite. Eu quero me basear exatamente nessa história, que revela a história de uma viúva e os seus filhos, e um milagre extraordinário do Senhor na vida desta família. E eu quero juntamente com você nessa noite refletir sobre algumas atitudes que salvam uma família em um tempo de crise. Para a gente entender melhor esse contexto, a gente precisa entender os personagens ou o cenário que nós estamos realmente inseridos. Primeiro, nessa história nós temos uma viúva que aparece. Ela surge na narrativa bíblica, indo de encontro a um dos profetas significativos do Antigo Testamento, o profeta Eliseu. E ela vai registrar exatamente um cenário, uma situação de crise que ela está vivendo. Pois bem, essa viúva, ela, pelo que nós entendemos no texto, é esposa de um homem que era discípulo dos profetas. Os profetas naquela época, eles tinham escolas de profetas, eles tinham seguidores, pessoas que serviam, que estavam junto, cooperavam exatamente no exercício do profetismo e desenvolviam essa função também. Este homem, o marido desta mulher, ele servia aos profetas. A gente não sabe ou não pode afirmar se era especificamente Eliseu ou outro profeta, mas a verdade é que ele era um homem fiel, temente ao Senhor e que servia os profetas. Alguns historiadores vão até dizer que este homem talvez contraiu essa dívida alimentando profetas num tempo de perseguição em Israel. É um conteúdo e comentário histórico, a gente não pode afirmar, mas talvez seja. E a verdade é que esse homem morreu. E quando ele morreu, passado o período de sepultamento, enfim, chega para essa mulher a notícia: o marido deixou uma grande dívida. E quando se estabelece aquele cenário, aquela mulher está vivendo com o luto, aquela mulher está vivendo com aquela realidade. De repente chega à sua casa os credores, e os credores, eles não têm dó. Eles avaliam o cenário exatamente pensando somente na perspectiva deles. E quando eles batem a porta daquela mulher, eles vão abordar ela dizendo: ou paga a dívida,
ou a gente leva os 2 filhos que te restaram para trabalhar até a dívida ser paga. É essa a situação da mulher. No cenário nós temos também o profeta Eliseu, que é sucessor de Elias, aquele que pediu porção dobrada, recebeu a capa de Elias e realizou milagres extraordinários. Foi um profeta autêntico, verdadeiro, e que exatamente serviu em Israel, sendo um homem de Deus, e que neste cenário ele vai ser usado de uma forma muito estratégica. E nós temos o azeite. O azeite aqui é usado pelo Senhor para realmente ser uma resposta para aquela mulher. E o que era o azeite? O azeite era exatamente algo usado tanto pelos judeus, pelos gregos no tempo antigo, e ele servia tanto para alimentação, como também para ungir o corpo, pós o banho, ou como um ritual de limpeza. Enfim, o óleo, ele exatamente era muito importante naquele cenário. O azeite, ele era exatamente algo muito significativo na cultura, e aquela mulher, ela teve a graça de guardar um pouco de azeite na sua casa, que foi o suficiente para o Senhor fazer um milagre extraordinário. E o que acontece então? Vamos em frente. A crise chegou, e quando a crise chegou, nesse cenário que eu descrevi para você, os filhos daquela mulher estão sendo ameaçados. E deixa eu falar para você uma coisa, todo cenário de crise vai convidar eu e você a tomarmos uma decisão. E aí mesmo que a gente olhe e diga assim, eu não vou fazer nada, você está decidindo. Mesmo que você olhe para a crise e diga, eu vou cruzar os meus braços e deixar o tempo levar, para ver aonde a gente vai dar. O que você está fazendo? Você está decidindo. É uma decisão. Então todo tempo de crise convida a gente a agir. Não tem como a gente ficar indiferente. Se a gente cruzar os braços, entregar para a crise as rédeas da vida, a gente tomou uma decisão, e essa decisão nem sempre vai nos levar ao propósito, ao querer e à vontade de Deus. Então a gente precisa, no meio da crise, decidir. A gente precisa, no meio da crise, se posicionar. Por quê? Porque senão nós seremos vencidos por ela. E aí existem algumas atitudes que nos arrancam, ou que nos mantêm de pé, mesmo que a crise venha, mesmo que a crise bata na porta, mesmo que a crise adentre ao lar, mesmo que o cenário bagunce, mesmo que as emoções se abalem, mas se nós tivermos posição, Deus vai pelejar conosco, e vai nos levar a viver o seu querer, e a viver a sua vontade. A crise chegou, mas ela pode chegar para nós também. A verdade é essa, pode chegar para a sua família, pode chegar para a minha, e a crise é realmente uma fase difícil, onde a evolução da gravidade dos problemas acontece, os sentimentos são abalados, os fatos se complicam, é um período de desordem que nós estamos vivendo, e que buscamos ardentemente por uma solução. Conflito, tensão, dificuldades, estão presentes na hora da crise. E essa crise pode vir por diversas portas, a porta financeira, a porta conjugal, a crise das decisões, do que vamos fazer da nossa vida aqui 2, 3, 5 anos, 10 anos, pode vir pelos filhos, um filho que vai para o caminho errado, um filho que fica doente, um filho que se perde na vida, enfim, pode ser pelas emoções de alguém que se abate diante dos desafios da vida, pode ser pela doença que chega de repente, enfim, pode ser pelo luto. As crises na família chegam de diversas formas, mas quando elas chegarem, você precisa dar a resposta certa, para que a vitória chegue na sua vida, e a crise seja superada. E aí a gente vê essa mulher, dando as respostas corretas para a crise, e que exatamente vão levar ela a viver um milagre da parte do Senhor. E a primeira resposta, ou a primeira atitude que salva essa mulher de uma crise, é que ela enche o seu coração de fé. O cenário é um cenário de luto? Sim. O cenário é um cenário de crise? Sim. O cenário é um cenário onde aquela mulher poderia olhar e dizer, olha a situação que eu estou, olha a situação que eu estou vivendo, eu perdi o meu marido,
Eu perdi agora os meus filhos, porque eles estão sendo ameaçados de serem levados embora. De que adiantou o meu marido ser fiel ao Senhor, aos profetas? Ela poderia dar lugar à incredulidade. Ela poderia ser vencida pelo desespero. Ela poderia muito bem se trancar juntamente dos seus filhos e dizer: a gente só sai daqui a partir do momento que tirarem a nossa vida. Ela poderia simplesmente pegar o desespero, botar uma mochila nas costas, sabe lá eu, e sair percorrendo sem rumo, fugindo dos seus inimigos, ou melhor dizendo, dos seus credores. Mas sabe o que aquela mulher fez? Um dia, eu não sei se pela manhã, pela tarde ou que horário foi, mas ela colocou o pé para fora da porta, não no caminho do desespero, não no caminho do abandono, não no caminho da fuga. Ela colocou o pé para fora, cheia de fé e de ousadia. Eu vou bater na porta do profeta, porque aquele homem tem uma resposta de Deus para a minha vida. Aquela mulher se nega, e isso aqui me impacta, porque aquela mulher se nega a pegar o caminho do desespero. Aquela mulher se nega a pegar o caminho da fuga. Aquela mulher se nega a trilhar pelo caminho da incredulidade. Ela olha para tudo que ela está vivendo e ela diz: isso não vai sepultar a minha fé. Eu sei aonde tem resposta de Deus para a minha vida. Eu vou lá acessar o meu milagre. Eu vou lá acessar a minha providência. Eu vou lá viver o que Deus tem para a minha vida. Sim, Eliseu era um homem de Deus e foi homem de Deus para a vida dela. Só que o milagre daquela mulher começa não no profeta Eliseu. O milagre daquela mulher começa no seu coração se enchendo de fé. Eu vim pregar para mim e para você nessa noite, e eu vim te dizer: em vez de você ser guiado pelo desespero, em vez de você ser guiado apenas pela sua força, em vez de você fugir da situação, encha o seu coração de fé. Continue crendo no Senhor Jesus, continue crendo na mudança, continue crendo na porta aberta. Vai ter uma resposta de Deus para a sua vida. O caminho da fé é um chamado para cada um de nós. E aí, a minha pergunta é: está lidando dentro de casa com desespero ou com fé? Está lidando dentro de casa com incredulidade ou com fé? Como que você está tratando aquele esposo? Como você está tratando aquele filho? Como que você está tratando aquelas finanças? Como que você está olhando aquele diagnóstico do médico? Como que você está olhando aquele problemão que você deixou lá? E quando você chegar, vai estar ele lá, de pé, armado contra você. Está lidando com desespero, está lidando com incredulidade? Nessa noite o Senhor te pega pela mão desse lugar, em nome do Senhor Jesus, e Ele te diz: a partir de hoje, caminha com fé, vai dormir cheia de fé, vai dormir cheio de fé, vai acordar cheio de fé, vai olhar para aquele cenário e vai dizer: hoje você está assim, mas vai chegar a hora que Deus vai mudar, que Deus vai transferir, que Deus vai abrir a porta, que Deus vai mudar o destino, que Deus vai mudar o diagnóstico. Eu não sei como, mas Deus vai fazer algo extraordinário, e você vai testemunhar aqui nesse lugar, porque você está sendo conduzido por fé. Para de ser instrumento do desespero, para de ser instrumento da incredulidade. Ah, porque não muda mais, ah, porque é sem fim agora, ah, porque chegamos no limite. Gente, a gente precisa abandonar essas palavras. A gente precisa parar e dizer assim: ninguém mais dá jeito, pode entregar, leva. Não, a gente precisa fazer igual essa mulher: meus filhos ninguém leva, porque quando tem uma mulher dentro de casa cheia de fé, ela protege e ela sabe aonde tem livramento de Deus e aonde tem resposta de Deus. Você está aqui nessa noite, é porque você crê no que o Senhor pode fazer. Podem ter te levado tudo, podem ter tirado tudo da sua casa, não tiraram a sua fé. Você conseguiu no dia 9 de abril de 2026, independente do diagnóstico que você está vivendo, do cenário que você está enfrentando, você conseguiu sair de casa e vir diante da presença do Senhor. Esse é um movimento de fé. Segunda atitude que salva uma família no tempo de crise é exatamente reconhecer a sua limitação. Parece tão simples, mas é extremamente poderoso.
Quando aquela mulher chega diante do profeta, ela confessa para ele dizendo: a coisa não está boa lá em casa, não está legal, a gente não sabe mais o que fazer, a gente vai perder tudo, mais do que já perdemos, temos uma dívida. E aí a mulher revela o diagnóstico verdadeiro da família: não temos como pagar. Gente, isso aqui é poderoso, porque é reconhecer a realidade como verdadeira, como real. Aquela mulher, ela não vive no mundo de fantasias, aquela mulher não vive no mundo imaginário, aquela mulher não chega com conversa cheia de desvios para o profeta. Ela chega e ela traz um diagnóstico verdadeiro e real, um raio-x da situação, dizendo: eu olhei lá em casa, eu fiz a conta, eu vi que a dívida, ela é impagável, não tem como a gente resolver isso. Ou seja, ela reconhece que o que ela tem é insuficiente, é incomparável mediante o tamanho da dívida. Ou seja, ela não tem o que fazer para resolver o problema que ela está vivendo, ela precisa de um auxílio. E aqui eu quero falar algo muito sério com a gente. Quantos de nós, ou quantas famílias que realmente não vencem ou são vencidas pela crise por não reconhecerem a sua limitação? Quantas famílias são vencidas pela crise exatamente porque a gente quer viver uma vida mostrando quem não somos? Quantos de nós não queremos olhar para dentro do lar? Aí a gente se envolve no trabalho, do trabalho a gente acha um outro trabalho, daquele trabalho a gente acha uma outra coisa, e quando a gente entra em casa, está na hora de tomar o banho, está na hora de dormir, porque no outro dia, 5 horas da manhã, antes que todo mundo acorda, pezinho fora de casa. E aí não tem sentar na mesa, aí não tem olhar no olho do filho, aí não tem olhar e fazer uma planilha. Exatamente, sabe por quê? Porque a gente tem medo do diagnóstico. A gente não ouve a esposa porque tem medo dela olhar na nossa cara e dizer assim: ó, está vacilando, você precisa mudar, você precisa se converter, você precisa orar. Aí a gente foge, aí a gente corre, aí a gente anda para lá e para cá, uma agenda superlotada. Mas essa noite o Senhor está dizendo: você precisa entrar dentro da sua casa, revirar todos os cômodos, revirar os corações que estão presentes dentro desse lar, e ver o que tem lá dentro, que é real, que é verdadeiro, e que precisa ser mudado através de uma atitude sua, para que essa crise seja estancada e você viva uma vida de vitória. Aquela mulher olha para o profeta e diz: eu fiz essa análise, e eu estou aqui diante de ti procurando ajuda, porque eu quero uma mudança dentro do meu lar. Receba a graça de Deus nessa noite. Receba a coragem do Senhor nessa noite. Receba paz no Espírito nessa noite, para chegar em casa e fazer as análises que a sua família precisa que sejam feitas, para não ter medo de olhar para realidades que estão dentro da sua casa e dizer: eu vou encarar isso aqui, é coisa que eu não dou conta, é coisa que eu não sei resolver e não sei como é que vamos tratar, mas eu vou parar de passar pano quente, eu vou parar de travar, ou melhor dizendo, de tapar o sol com a peneira. Eu vou olhar com olhos verdadeiros, eu vou ouvir um filho, eu vou ouvir uma esposa, eu vou ouvir um marido, eu vou ouvir uma sogra, um sogro, alguém que precisa abrir o coração para que a gente resolva e para que a gente avance, em nome de Jesus. Você sabe aquilo que você tem negado olhar dentro de casa, porque não quer se incomodar, porque não quer tratar, porque não quer ver, e aí o problema fica lá. Sabe aquele negócio que a gente passa de longe assim, ó, quer nem ver? Receba a graça do Senhor Jesus nessa noite. Receba a graça do Senhor Jesus nessa noite para olhar e para dizer: é verdade, é a minha família, é a minha casa, mas tem um ponto final, porque eu vou me posicionar,
e o nome do Senhor Jesus vai ser glorificado. Eu vou tratar, eu vou olhar, eu vou pedir ajuda, e eu vou em frente, porque o nome do Senhor Jesus precisa ser testemunhado dentro dessa família. Não tenha medo dos diagnósticos dentro da sua casa. Se precisar buscar um médico, vai. Se precisar buscar um psicólogo, vá. Se precisar vir aqui no gabinete pastoral, venha. Se precisar reunir 2, 3 irmãos firme na fé e dizer: vamos orar comigo, vamos jejuar comigo, chame. Isso é a mesma atitude que aquela mulher teve. Ela se agarrou exatamente com o profeta e disse: a análise do que eu fiz lá em casa não é boa, mas eu vim aqui com o diagnóstico verdadeiro, porque eu creio que Deus pode mudar essa realidade. Sair daqui nessa noite crendo que se você olhar para essa realidade que você tem fugido, Deus vai te dar graça para resolver, e o milagre vai acontecer pelo poder do nome dele, amém? Vai ter restauração, vai ter quebrantamento, vai ter conversão, vai ter confissão, vai ter arrependimento, vai ter abraço, vai ter amor, vai ter vigor, vai ter uma família vibrante na presença do Senhor, mesmo que você tenha que enfrentar realidades desafiadoras, mas é porque você está olhando para o problema e não está tapando ele, amém? Terceira atitude, vamos lá, para a gente concluir, é se envolver. Irmãos, se tem uma coisa que eu e você gostamos é de cortar a volta de problema, né? O problema está vindo lá, a gente sai por aqui, ó. Já abre essa porta lateral aqui e ninguém mais me pega, é ou não é? É uma verdade, ninguém quer se incomodar. Agora olha o que o profeta fala: tu, mulher, e quem mais? Hein? E os teus filhos. Mas eu pergunto para você, foi os meninos que fizeram a dívida? Não. Foi os meninos que compraram? Não. Então o que o profeta está fazendo? Ele está envolvendo a família. Porque quando se trata de família, quando a gente tenta fugir e dar meia volta aqui e acolá, sabe o que acontece? Os nossos acabam sendo levados como escravos. Então quando a gente trata de família, o profeta é muito sábio e direcionado por Deus. Ele diz: junta os meninos, eles precisam viver isso. Se envolve, tu e teus filhos, bota esses meninos para trabalhar. Chega em casa e dá uma ordem para cada um deles, a partir de agora, em toda a vizinhança, batendo na porta: tem vasilha? Me empresta. Tem vasilha? Empresta. E sabe quem foi? Os meninos. Mas eles não tinham nada a ver com a dívida? A princípio não, a dívida era do pai. Só que o inimigo, sabe o que ele faz? Ele quer levar os nossos para serem escravos, quando a gente não se envolve no processo. Por isso que quando se trata de família, não tem corta-volta e não tem fugir. Não é problema deles, é problema nosso. Quando se trata de família, a gente está falando da gente, da nossa casa, de gente do mesmo sangue, e a gente precisa se envolver. O profeta diz: fecha a porta depois que pegou todas as vasilhas, e aí você pega o azeite e você começa a derramar. Do pouco que você tem, Deus vai fazer um milagre e uma provisão dentro desta casa. E lá vem a casa cheia de vasilha, imagina, cheia de vaso para todo e qualquer lado. E lá vem a mulher e os meninos. Prepare-se para o que Deus vai fazer na sua família. Eu não sei a idade desses meninos, mas provavelmente era adolescência, pastor Valdemar. E agora você imagina os meninos olhando e dizendo assim: a mãe endoidou de vez. Primeiro mandou a gente buscar vasilha em todo quanto é lugar. E agora você imagina 2 meninos dentro do quarto junto com a mãe, e de repente a mãe começa a derramar o azeite. E lá vai a primeira vasilha cheia, e os meninos com o olho arregalado. E lá vai a mãe para a segunda, e o olho arregalado. E lá vai a mãe para a terceira, o olho arregalado. E a mãe vai enchendo todas as vasilhas, e o azeite não se acaba. E de repente a mãe olha para um deles e diz: ei, me dá mais uma vasilha. E o menino responde: mãe, acabou todas as vasilhas, não tem mais nenhuma.
todas foram cheias de azeite. O que eu aprendo aqui? Vou encerrar com vocês aqui então. Primeira coisa que eu aprendo aqui, primeiro, aqueles meninos e aquela família viu o milagre ser completo. Eles viram o milagre terminar e o milagre o milagre começar e o milagre terminar. Na verdade, eles viram desde o princípio. Eles pediram a primeira vasilha, eles pediram a última. Eles estavam presentes quando a primeira se encheu e na verdade foi um deles que disse: mãe, não tem mais nenhuma. Eu vim pregar nessa noite para mim e para você. O milagre que começou na sua casa, você vai ver ele terminar também, porque você resolveu estar junto num problema que nem era seu. Está aqui orando por outros, está aqui pedindo por outros, está aqui chorando por outros. Então receba essa palavra em nome de Jesus. Vai ver começar e vai ver terminar, porque Deus não vai parar essa obra pelo metade, pelo começo. Ele vai levar até o final e você vai dar o testemunho dizendo: eu vi o primeiro dia que Deus começou a agir na sua vida e agora eu estou vendo que Deus fez completo. Sabe por quê? Quando a gente se envolve na família, a gente vê o que Deus está fazendo até o final. Segunda verdade, aqueles meninos foram livrados de serem escravos. Quando Deus fez um milagre na família, sabe quem mais foi abençoado? Eles. A mãe foi? Foi. Porque imagina perder os filhos, mas ela não perderia a vida. Agora você imagina 2 adolescentes gastando a vida sendo escravos para pagar uma dívida na mão de gente cruel, trabalhando para os outros, sem talvez ganhar nenhum recurso, apenas para pagar a dívida, saber lá eu que jeito que seriam tratados. Mas aqueles meninos, quando eles se envolveram, eles foram livrados da escravidão, as correntes foram quebradas e eles foram livres, exatamente porque eles se envolveram. Receba essa palavra nesta noite. Porque você se envolveu com a sua família nesta causa, porque você olhou para esta crise e disse: eu vou entrar nela para realmente livrar a minha família, eu vou entrar nela porque a família pertence a mim, ela é uma causa minha, eu vou batalhar pela minha família. Deus está quebrando correntes que talvez prenderiam você, ou que talvez prenderiam um dos seus, elas estão caindo em nome do Senhor Jesus, porque quando a gente se envolve na família, Deus quebra prisões. E para a gente terminar, eles viveram da provisão do Senhor. Encheram todas as vasilhas. A mulher talvez contou, ou nem contou, não sei. Foi lá para o profeta. Chegou lá para o profeta e disse: ei, Eliseu, aquilo que você falou se cumpriu. Lá em casa aconteceu um negócio extraordinário, Eliseu. O azeite multiplicou. O pouco que a gente tinha encheu todas as vasilhas que a gente conseguiu. O profeta nem vai na casa da mulher. O profeta só libera uma palavra para ela dizendo: vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas e empresta um pouco do que faltar. Não. Faz um financiamento aqui no... Não. O profeta libera uma palavra dizendo assim: vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas, vive tu e os teus filhos do resto, porque o que vai sobrar vai ser suficiente para sustentar esses meninos até a idade adulta deles, e eles puderem ter o próprio sustento. Receba essa palavra de Deus nesta noite. Tem provisão de Deus para a sua vida, tem provisão de Deus para a sua família, tem um cuidado de Deus para a sua família, que aquilo que é o resto do que o profeta está dizendo, aquilo que é o resto do Senhor, é o suficiente para a gente viver o cuidado dele e sustentar esses 2 filhos
até eles chegarem à fase adulta. Eu vim pregar nessa noite: tem providência para minha casa, tem providência para a sua família. Deus está trabalhando, está movendo as águas. A gente está envolvido no processo, a gente não negou, a gente não fugiu, a gente não foi pelo desespero, a gente foi para a presença, e Deus está gerando um milagre extraordinário, que vai dar para a gente viver e testemunhar o que Ele está fazendo, tanto no hoje, como no futuro também, porque o Senhor trabalha desta forma, quando Ele quer. E para a gente concluir, a sua família é o seu maior patrimônio. Coloque a sua fé em ação. Não deixe o desespero guiar os seus passos. Segundo, reconheça a sua limitação. Busque ajuda sem medo. Isso é sabedoria. E o Senhor Jesus te abre os olhos aqui nessa noite, ou nesses próximos dias, para você saber as portas que você precisa bater, e quem vai te ajudar a resolver esse problema. E por último, se envolva, chore junto, clame junto, ore junto, porque você vai ver Deus transformar essa realidade e gerar um milagre. Eu vim pregar, e para terminar, dizendo para você: talvez dentro da casa hoje é choro, talvez dentro da casa hoje o desespero pega vocês quando vocês se reúnem, talvez a tristeza, mas eu quero profetizar para mim e para a sua vida nessa noite: vai chegar o dia que a gente vai ver o azeite jorrando, que a gente vai ver uma fonte do céu dentro da nossa casa, e ela vai nos levar a viver a provisão do Senhor, porque Deus é poderoso para fazer isso. Você crê?